uma live falando das 7 desvantagens. E algumas pessoas falam assim: "Poxa, Henrique, mas são só desvantagens para se ter uma hamburgueria? Quais são as vantagens?". Então, esta live aqui, esse Chapa Quente, esse episódio do Chapa Quente é justamente para falar para você das 7 vantagens. E algumas dessas vantagens tem gente que tem hamburgueria e às vezes não sabe que existe essa vantagem. Às vezes está perdido no mundo, está perdido por aí, não sabe quais são essas vantagens. Eu vou contar para você. Para quem não me conhece, né, prazer, eu sou Henrico Brégola, estrategista de hamburguerias e ensino donos e donas de hamburgueria, ou futuros donos e donas de hamburgueria, a dobrarem o seu faturamento com lucro, ou pelo menos com mais lucro, pra aumentar a lucratividade. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem, um aluno, né, aplicou algumas técnicas de cardápio principalmente, e ele comentou comigo que tinha um dos hambúrgueres dele, que era tipo um duplo. E ele falou assim: "Henrico, eu não vendia esse hambúrguer, era um hambúrguer de R$ 38. Ele falou assim: "Henrico, eu praticamente não vendia", né, ele falou: "A montagem era basicamente próxima dos outros hambúrgueres que tem, mas eu não vendia esse de 38". Falou assim: "Depois que eu fiz algumas estratégias, né, apliquei algumas estratégias, ele tá vendendo que nem água". Ele falou assim: "Às vezes acaba o estoque desse, um hambúrguer de R$ 38. E no cardápio dele tem hambúrgueres de 20, 25, R$ 22, 36, e ele tá vendendo hambúrgueres de R$ 38. E até para ele parecia impossível. Não só parecia impossível, entenda isso. Às vezes, o simples fato de você não saber como fazer alguma coisa, às vezes, né, tipo: "Ah, eu não sei fazer isso, então eu vou achar que é impossível". Faz sentido? E depois que ele aplicou as técnicas agora, com as palavras dele, eu vou ver se eu coloco nos stories do meu Instagram. Com as palavras dele, tá vendendo que nem água. Hambúrguer de R$ 38, que é um dos hambúrgueres que ele tem maior margem de lucro. Olha só. Então, além do ticket médio dele aumentando, o faturamento dele aumentando, as margens de lucro acaba acompanhando, porque ele soube trabalhar esse hambúrguer a ponto de ele ter uma boa margem de lucro, e hoje ele vendia. Hoje ele vende, né? O que ele não vendia há um mês atrás. Então vamos lá. Neste episódio do Chapa Quente, e a Chapa Quente porque às vezes eu solto a real aqui para você, eu vou falar quais são as 7 vantagens de você ter uma hamburgueria. Lembrando que último Chapa Quente eu falei das 7 desvantagens em se ter uma hamburgueria. Porque às vezes a pessoa quer abrir hamburgueria, mas não sabe quais são as vantagens e desvantagens. Ela imagina, qual que é a vantagem de se ter uma hamburgueria? Eu vou ganhar dinheiro, vou vender bastante. Mas não são essas as vantagens. E desvantagens como, puxa, eu vou ficar cheirando gordura, né? Precisa ter estratégia, não adianta só abrir uma hamburgueria. Então, essas coisas que às vezes ficam fora do radar. E eu falo porque quando eu abri a minha hamburgueria, tinha coisa que eu não sabia. Quando eu abri pela primeira vez, né, no primeiro dia, né, que eu fiz vários e vários hambúrgueres, graças a Deus, inauguração com muito sucesso, foi na cozinha do meu apartamento. Gente, tinha uma coisa que eu não sabia, que a gordura da fritura, do hambúrguer, das fritas, a gordura da porra toda, ia para o meu sofá. Porque no meu apartamento era pequenininho, e era estilo cozinha americana, né, então eu não tinha a coifa não a coifa parecia nem ter cheiro. O que acabou acontecendo? A gordura ia voando e deitava no sofá. Não tinha o que fazer. Eu sabia disso antes de fazer a primeira vez? Não, não sabia. Sabia disso antes de abrir a hamburgueria pela primeira vez? Não sabia. Então, né, são desvantagens. Daí, isso sem contar quando eu tive food truck. Quando tinha food truck, meu Deus do céu, eu podia tomar quantos banhos fossem, não saía a porra do cheiro da gordura. O cheiro da broiler, né? Quando eu tinha charbroiler, saía muita fumaça. Era, enfim, só quem já tem pra saber. Então, por isso que eu falo dessas desvantagens. Só que existem vantagens, e essas vantagens acabam sendo poderosas em relação a muitos outros ramos de alimentação.
mais vantagem em relação, às vezes, até mesmo a outros negócios. Né, porque às vezes você, tipo, Henrique, eu quero abrir uma hamburgueria porque eu quero fazer grana, não que necessariamente eu gosto de hambúrguer. Não, eu gosto de hambúrguer, quero ter uma hamburgueria. Ou se você tá na dúvida, tem gente que tá na dúvida, Henrique, eu não sei se eu abro uma doceria ou uma hamburgueria, eu não sei se eu abro uma ótica, né, eu quero abrir um negocinho, eu quero ter um negocinho da minha casa, eu quero abrir um negócio, quero ter meu próprio negócio. Por que eu devo escolher, por exemplo, hamburgueria? Então eu vou dar aqui 7 vantagens, que são na verdade 7 motivos para você abrir uma hamburgueria ou para você que tem uma hamburgueria, redescobrir a sua hamburgueria. Porque eu sei que às vezes tem muito dono de hamburgueria que tá meio tipo, não vai dar certo, esse negócio não dá certo, etc. E às vezes não é por conta do ramo, às vezes é por conta das atitudes desse dono de hamburgueria que não foram suficientemente boas, as estratégias para que ele faça dinheiro. Entendeu? Então, vamos lá para 7 vantagens em se ter uma hamburgueria. Primeira coisa, o sucesso de uma hamburgueria, o sucesso do negócio, quando você tem seu próprio negócio, só depende de você. Tem muita gente que bota a culpa, às vezes, porque não fulano de tal, porque depende do mercado. Sim, a gente acaba dependendo do preço das coisas, do preço da carne, do preço disso, do preço daquilo, mas a real é que depende de você, depende do quanto você está empenhado, estudando a respeito do ramo de hamburgueria para você ter sucesso. Você não fica na mão, por exemplo, de um chefe. Eu já ouvi falar de casos em que o chapeiro falava assim, Henrique, eu vou abrir minha própria hamburgueria, porque parece que, por mais que eu trabalhe aqui, dê ideias, o dono da hamburgueria não tá nem aí pra bosta, então eu não consigo crescer. Então eu vou abrir a minha hamburgueria. Joe Burger, bom dia, grande Joe Burger. Ou seja, com você tendo o próprio negócio, a responsabilidade é 100% sua, né? Então, tipo, só depende de você. Existem fatores externos, mas existem fatores internos, né? Que estão sob seu controle. Você vai desenvolver as coisas, vai desenvolver a hamburgueria, tá tudo na sua mão, não depende de mais ninguém. Faz sentido? E o sucesso de qualquer empreendimento depende de você. E, gente, não existe nenhum negócio que começa grande. Todo negócio grande, inclusive hoje, começou pequeno. Começou com um projetinho. Começou pequenininho. E dependeu só do conhecimento da pessoa. A gente vai entrar em outras vantagens aqui, mas só dependeu de uma pessoa para ter sucesso. Então, isso é uma grande vantagem. Segunda vantagem de se ter uma hamburgueria. Você tem a capacidade de escalar. O que é escalar, Henrico? É crescer, basicamente crescer e aumentar as vendas exponencialmente. Então, quando você dobra o seu faturamento, depois você dobra de novo. Tem muitos alunos meus que fazem isso. Eu fiz isso muitas vezes na minha hamburgueria, dobrar o faturamento. Você está num processo de escalada, de crescimento. Uma hamburgueria é muito mais fácil de ser escalada do que muitos outros negócios, porque ela permite tanto delivery quanto loja física. E ela, né, pode ser tipo, eu quero ampliar. Então você amplia do delivery para loja física. Existem, por exemplo, no tráfego pago, que são os anúncios online, a possibilidade de você, ao invés de atingir 1000 pessoas, você atingir 10.000 pessoas. Aí você investe um pouquinho mais, ao invés de atingir 10.000, você atinge 20.000 pessoas. E uma hamburgueria com uma boa identidade, uma boa promessa, com ofertas fortes, etc. Ela tem, cada vez que ela vai colocando isso, ela tem maior chance de escalar, de crescer, de aumentar as suas vendas, dobrar o seu faturamento, com muito lucro. Hoje, vamos colocar aqui, a vantagem número 2,5. A vantagem número 2,5 de uma hamburgueria artesanal são as altas margens de lucro. Se for uma hamburgueria de delivery, chega até a ter 40% de lucro, se for montada na cozinha de casa. Se for montada numa loja física,
eu recomendo que estude bonitinho, eu falo para os meus alunos isso, estude bonitinho porque é no mínimo 20%. É claro que quando você vai escalando, conforme quanto maior você vai ficando, mais pesados os custos da estrutura, menor a sua margem. Então, por exemplo, tenho alunos que faturam 300 mil reais, 200 mil, 300 mil reais por mês, que a margem ela fica oscilando entre 20% e 15%. A margem de lucro. Aqui, ó, Casa Burger. Talvez você não tenha ideia do quanto suas palavras são importantes. Ah, obrigado de coração, obrigado. Na verdade, uma live dessa para eu abrir, né, vou contar um segredo aqui para vocês. Uma live dessa aqui para eu abrir, eu fico pelo menos 1 e meia antes preparando. Olha, isso é importante, isso vai fazer diferença. Puxa, isso fez a diferença para mim, fez diferença para os alunos. Eu vou falar isso, vou falar aquilo. Não é mentira, não. Existe um roteiro. Eu faço um roteiro do que eu vou falar, a ordem que eu vou falar, a ordem das coisas, para que elas façam sentido, para ajudar realmente as pessoas. Tá? Então, até peço para você, se você está me assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like. Se você fala, puxa, Henrico, né, se para você que está me assistindo no YouTube, no Facebook, também está fazendo sentido, está te ajudando de alguma maneira, deixa o like para esse canal crescer. E quem está aqui no Instagram, né, clicar aqui no coraçãozinho. Tá? Seja você que está assistindo ao vivo, seja você que está assistindo gravado. Clica no coraçãozinho. Porque eu coloco muito amor, muito carinho em tudo que eu falo aqui. Tá? Então vamos lá. Então, colocar, só retomando. A primeira vantagem é que o sucesso depende de você. Não depende mais de você do que do mercado, do preço das coisas, da alta de insumos. Depende muito mais de você do que de fatores externos ao sucesso do negócio. O segundo que eu falei é a chance de escalar, principalmente através do tráfego pago, o bom uso das redes sociais. Você consegue escalar a sua hamburgueria, crescer a sua hamburgueria, aumentar as vendas, dobrar e etc. Falei, né, da vantagem 2,5, né, a vantagem 2,5, que é as margens de lucro. As margens de lucro de uma hamburgueria são maiores. E assim, diferente de uma pizzaria, por exemplo, uma pizzaria, se é uma família de 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas, um casal, é uma pizza. Agora, o ticket médio de uma pizzaria é menor do que de uma hamburgueria, quando a gente está falando em termos de casal e família. Um casal compra uma pizza de 50 reais, 60 reais. Agora, uma família com 3 pessoas, por exemplo, são 3 hambúrgueres de 25, já deu 75 pau. Se for 2 hambúrgueres de 35, por exemplo, ou que seja hambúrgueres de 25, mais batata frita, mais as recomendações que eu dou de ter uma esteira completa dentro da sua hamburgueria, já faz o ticket médio subir para 40 reais. Então, ao invés de gastar 60 numa pizzaria, um casal gasta 70, 80 reais em uma hamburgueria. Terceira vantagem. Hoje, na indústria, no ramo de alimentação, a hamburgueria é a que mais cresce disparadamente. Disparado. E esse crescimento vem de 10 anos consecutivos. O ramo de hamburgueria. A gente está com praticamente 570% de crescimento nos últimos 10 anos do ramo de hamburgueria. Quando eu comecei lá atrás, você falava hamburgueria, era tipo, demorava para crescer, porque nem tinha delivery de lanche, de hambúrguer. Na minha cidade, quando eu abri minha hamburgueria, tinham 3 hamburguerias artesanais. Dessas 3, 2 eram muito fortes. Mas não tinha mais. Até chegar ao ponto em que tinha mais de 70 hamburguerias, coisa de 3 anos depois, 4 anos depois, de 4, 5 hamburguerias, foi para 70 hamburguerias. Contando com a minha. Sem contar aquelas que eram hamburguerias, mas não eram artesanais, tá? Tô falando de artesanais, nesse caso. Então, a quantidade de hamburgueria, quando o mercado está em expansão, você cresce mais fácil. É claro que assim, a gente teve uma grande revolução quando em 2020, quando teve a pandemia. Em 2023, eu vou dar um leve spoiler, mas em 2023 a gente vai ter uma nova revolução.
tá? Então, hoje é o ramo, se você, entre você abrir uma, sei lá, uma sorveteria, uma temaqueria, uma pizzaria, as vantagens, né, em termos de vendas, é de você abrir uma hamburgueria. Uma hamburgueria você vai ter um alcance maior, você vai ter mais vendas, você vai ter mais chance de fazer dinheiro do que se você abrir outros tipos de negócios no ramo de alimentação, né, como restaurante, self-service, essas coisas. Sem contar que as margens também são melhores. Então, por isso que é um ramo que cresce, atrai muitas pessoas. Tem desvantagem por causa disso, Henrique? Porque daí aumenta a concorrência. Sim, aumenta a concorrência. Mas lembra, sucesso depende mais de você do que da concorrência. Por exemplo, é a primeira vantagem de se ter uma hamburgueria. Quarto lugar. Quarta vantagem de se ter uma hamburgueria. Você não precisa abrir uma hamburgueria gigante para ver no que vai dar. Ah, eu preciso abrir uma hamburgueria, precisa ter uma loja física. Não. Você pode começar na cozinha do seu apartamento. Você pode começar na cozinha da sua casa, no quintal do seu pai. Tem aluno que começou no quintal do pai. E hoje tá, crescendo. Inclusive, chama Quintal Burger. Começou no quintal do pai, com uma churrasqueirinha. Hoje tá gigante. Em, sei lá, acho que foi 4 meses de mapa do valor. Ele zera hambúrguer. Agora ele reclama que não tem mais espaço. Ele já saiu do quintal do pai. Já montou a loja. E mesmo montando a loja física com o delivery, já não está dando mais conta. Já está procurando outro imóvel maior. Com 4, não sei se foi 4 ou 5 meses. Acho que foi. Vamos colocar uma média de 5 meses usando as estratégias do mapa do valor. Começou no quintal, validou a operação. Tem negócio que, tipo, se eu for montar uma ótica, sempre falo de ótica, não sei porquê, mas se eu fosse montar uma ótica, eu teria que montar um ambiente físico, grande, com muito estoque. E daí ver se vai ser validado, se as pessoas vão gostar, se vai vender, se vai dar certo ou não. Eu não tenho como montar uma ótica pequenininha primeiro, para depois crescer. Eu já tenho que montar mais ou menos grande. Já tenho que montar com uma estrutura. Pizzaria, a mesma coisa, já tem que ter forno. Não dá para fazer no fogão de casa. Não é a mesma coisa, resseca. Não é a mesma coisa. Entende? Agora, com uma hamburgueria, eu consigo, como eu comecei, eu consigo fazer com um fogão uma frigideira. Eu consigo ter uma hamburgueria. Eu não preciso nem comprar equipamento. Esse é outra vantagem. Mas assim, eu posso começar de qualquer lugar. Essa é a quarta vantagem de você ter uma hamburgueria. Eu posso começar de qualquer lugar. Do quintal do meu pai. Da sacada do meu apartamento. Se eu tiver uma sacada gourmet no meu apartamento, eu posso começar qualquer lugar. Aí você valida a operação, né? Cresce o máximo que você consegue, com valor no talo, você cresce o máximo que você consegue dentro desse espaço. Daí você expande, daí você amplia, você muda para outro lugar. Aí você já tem um negócio validado, um negócio que já é bem aceito pelo público, que já está em andamento, que está crescendo. Aí fica muito mais fácil você montar. É diferente de uma ótica, né? Se eu abrisse uma ótica hoje e não desse certo nos primeiros 2 meses, eu tava lascado. Então, e não dá para abrir pequenininho. Mais uma vez, uma ótica você não abre pequenininha. Vou abrir só uma portinha. Vou vender óculos de casa. Não dá. Tem muitos negócios que você não consegue fazer do seu apartamento, por exemplo. E aqui dá. Tá. Hamburgueria dá. Lanchonete dá. E tenho alunos que faturam mais de 30, 40 mil reais de casa, tá? De dentro de casa. Quinta vantagem. E eu já dei um spoilerzinho antes dela. Para você abrir uma hamburgueria, você não precisa ter equipamentos. Henrico, aí você tá ficando louco. Eu preciso ter equipamento, eu preciso ter uma chapa, eu preciso ter uma fritadeira. Precisa porra nenhuma. Você precisa vender primeiro. Muito. Para daí pensar em comprar chapa, para daí pensar em comprar fritadeira.
Ah, mas eu preciso de uma estrutura mínima. Sim, preciso de uma estrutura mínima. Você precisa de fogão e frigideira. Tem alunos meus que começaram assim, tem alunos que começaram assim. Eu comecei assim. Eu comecei assim. Não tinha equipamento nenhum. Eu não tinha dinheiro para comprar equipamento quando eu comecei. Eu tinha dinheiro para comprar o primeiro estoque. Só. Os primeiros 15 lanches. Tinha o suficiente para comprar isso. A R$ 150. Uma merreca. Na época já não era muita coisa. Hoje é menos ainda. R$ 150 você não faz. Você não consegue fazer compra para semana uma pessoa sozinha em casa. Então eu comecei sem equipamento nenhum. Com o fogão e com a frigideira. Pronto. Com o tempo fui crescendo. Conforme eu fui fazendo o volume de dinheiro. E outra, eu nos primeiros 2 meses já tive um lucro muito bom. Eu comprei já uma chapa gigantona, nova, de inox. Não comprei. Eu comprei uma chapa pequena, usada, que eu paguei 120 conto no OLX. Só que eu já tinha, mais do que triplicado o dinheiro que eu tinha investido. Mesmo assim, fui lá, falei assim, não. Primeiro eu gero demanda, depois eu invisto em equipamento. Essa ordem, ela é essencial para a sobrevivência de uma hamburgueria. Eu já vi muito guru por aí falando, se você quer abrir uma hamburgueria mesmo na sua casa, você tem que ter mantenedor de proteína, você tem que ter uma chapa gigante, você tem que ter uma fritadeira, água e óleo de chão, você tem que ter... Os caras querem enfiar equipamento, porque os caras têm representação, sei lá, participação nos lucros de venda de equipamento, enfim, não sei. Mas os caras entopem de equipamento a cozinha, mesmo que seja só para delivery. Daí o cara fica lá com 2 mil, 3 mil reais de boleto por mês para pagar só de equipamento. Aí entra no desespero. A hora que entra no desespero, meu amigo, desespero contagia. Parece que quanto mais desesperado você tá, menos você vende. Você já reparou nisso? Você que tá me assistindo aqui você que tá comigo ao vivo aqui no Instagram. Quanto mais desesperado você tá para vender, quanto mais desesperado você tá para pagar os boletos do mês, parece que as pessoas somem. Então, a vantagem é que você não precisa ter equipamentos. Ah, Henrique, mas eu já comprei equipamento, nem inaugurei a hamburgueria, já comprei equipamento. Tá bom, não tem problema. Toca o barco. Você não vai vender o equipamento para abrir a hamburgueria, né? Então toca o barco. Faz com o que tem. Só para de comprar. Primeiro você, mais uma vez, essa é a lei do sucesso da hamburgueria. Primeiro você gera demanda, depois você investe em equipamento. Ah, Henrique, mas como que eu faço para gerar demanda, para aumentar as vendas? Aí você tem que investir em conhecimento, não em equipamento. Ó, Maicon Andrade, verdade. Pois é, quanto mais desesperado você tá. Eu sei, porque eu já tive momentos que eu vendi pouco. Eu vendia uma miséria. Eu falava assim, não vou conseguir pagar meus funcionários. Tinha época que eu tinha 6, 7, 8 funcionários. Fora motoboy, entregador, terceiros. Funcionários ali dentro da hamburgueria mesmo. Aí eu ficava no desespero. Não adiantava porra nenhuma. Mas eu ficava no desespero. Ser humano, né? Eu sou humano também. Não é porque eu tô aqui do lado de cá, eu sou, sei lá, um extraterrestre, alguém fora do comum. Não, eu também batia desespero muitas vezes. Tá? Se você precisar investir, o investimento é baixo. Às vezes o que você precisa investir é em conhecimento. Ou, tipo, investimento de produto mesmo, né? Para uma hamburgueria, você vai investir nos primeiros 10 pães. O primeiro meio quilo de queijo, o primeiro meio quilo de carne. É insumo. Você pode, no início, para abrir uma hamburgueria, para fazer hambúrguer, presta atenção no que eu estou falando. Para fazer um hambúrguer, o investimento é baixo. Para fazer dinheiro com hambúrguer, aí você precisa investir um pouco de grana em conhecimento. Senão você vai cometer os mesmos erros que todo mundo que abre um negócio comete. Sexto lugar. Sexta vantagem de se ter uma hamburgueria. E aqui é fato, tá? Você não precisa ser formado em gastronomia. Você não precisa ser formado em administração de empresas.
Você não precisa ser formado em gastronomia para fazer um bom hambúrguer, para fazer o melhor hambúrguer do mundo. Não precisa. Você não precisa ser formado em administração para administrar a sua hamburgueria de forma fantástica. Você não precisa ser formado em economia para gerar lucros, para ficar rico. Não precisa. Você não precisa ter formação nenhuma para abrir uma hamburgueria, para fazer um bom hambúrguer. Não precisa de formação nenhuma, de faculdade nenhuma. Você precisa sim de conhecimento. E hoje em dia o conhecimento ele é muito mais democrático. Se você for fazer uma faculdade de gastronomia, você vai investir aí seus 30, 40, 50 mil reais, dependendo de qual for a faculdade. Ah, Henrique, eu tenho uma hamburgueria, estou crescendo, vou fazer faculdade de administração para ficar rico. Tá, quantas pessoas você conhece que fizeram faculdade de administração, abriram sua própria empresa e estão ricos? Eu basicamente conheço uma. Uma. E um monte de gente. Ah, Henrique, mas você fez faculdade de gastronomia. Eu fiz muito tempo depois. Porque na verdade eu não fiz nem para aprender a cozinhar. O que eu queria era fazer uma pós-graduação. E para fazer essa pós-graduação, eu tinha que fazer gastronomia. Aí eu fui fazer gastronomia primeiro, para depois fazer a pós-graduação, que era em cozinha autoral. Mas isso foi um divisor de águas para a minha hamburgueria, para eu crescer? Não. Quando eu fiz a faculdade, a minha hamburgueria já era grande. Então essa é a sexta vantagem. Você não precisa nem ser cozinheiro, tá? Eu tenho alunos que nunca tinham feito hambúrguer na vida e abriram uma hamburgueria. Tem um que vai inaugurar este mês. Nunca tinha feito um hambúrguer na minha vida. Ele pede desculpa cada vez que ele manda mensagem. Henrique, desculpa mandar essa mensagem aqui, mas eu tenho uma dúvida assim assado. Eu falei, cara, não tem que pedir desculpa não, pô. Eu tô aqui para ensinar, né, dentro do mapa do valor. Eu tenho alunos que estão do zero absoluto. Eu tô aqui para ensinar desde o zero absoluto até aqueles que já estão avançados, aqueles que já faturam 100 mil reais, que já faturam 200 mil reais, mas querem aumentar mais ainda o seu faturamento, aumentar suas margens de lucro. Então, eu ajudo os dois extremos, né? Tanto aquele que... Tem uns que estão começando do zero, tem uns que estão começando do menos um. E tá tudo bem, a atenção é a mesma. Em sétimo lugar, a sétima vantagem. E essa é uma vantagem animal. Animal. A possibilidade de franquear. Da hamburgueria, a hamburgueria tem uma facilidade gigantesca de virar franquia e dar certo. Ah, Henrico, não sei não. Ah, o McDonald's investe milhões, não sei o que. Não se compare com o McDonald's, não tem nada a ver. Eu tenho certeza que o seu hambúrguer é 10 vezes melhor do que o McDonald's. O McDonald's cresceu com estratégia. Estratégia, às vezes, não custa quanto precisa em termos de equipamento. A estratégia custa muito mais barato e gera muito mais resultado do que equipamento, por exemplo. Eu repito isso há 3 anos, 4 anos, pelo menos. E para franquear, agora eu vou dar as letras para você aqui. Para você franquear uma hamburgueria, presta atenção. Presta atenção. Para franquear uma hamburgueria, você precisa primeiro ter lucro, ter boas vendas, ter uma marca legal e pronto. Você precisa basicamente ter essas 3 coisas, gente. Você não precisa ter R$1 milhão para investir na franquia. Você não precisa ter já 2, 3, 4 lojas para começar a franquear. Você não precisa ter uma equipe com 5, 10, 15 funcionários para começar a franquear. O Erlon Labatut, que é especialista em franquias, ele fala que uma hamburgueria, até 10 franquias, ela precisa de 2 funcionários. Você e mais uma pessoa. 2 funcionários. Para você abrir uma franquia, para você franquear a sua hamburgueria, até 10 franquias. 2 pessoas administram. Você e mais uma. Os investimentos são baixíssimos, porque é basicamente registro de marca. Você vai ter que registrar sua marca, né? Para registrar o registro de marca, se você for fazer você mesmo, é menos de R$1.000. Você vai ter que criar alguns manuais, ter uma padronização dos serviços.
do que você faz, para que outras pessoas consigam repetir a mesma coisa que você. Naturalmente, existe um passo a passo para você transformar a sua hamburgueria em franquia. Inclusive, os alunos do Mapa do Valor têm lá as aulas, uma mega aula do Erlon Labatut, que é esse especialista, né, que ele contribui como especialista dentro do Mapa do Valor, e lá dentro do Mapa do Valor ele ensina qual o passo a passo, tem a planilha, tudo certinho lá, o passo a passo para você transformar a sua hamburgueria em uma franquia. Lembrando que é muito mais fácil transformar uma hamburgueria em franquia do que uma ótica, do que uma sushiteria, do que uma temaqueria, do que uma pizzaria. É muito mais fácil franquear. E você pode franquear a sua hamburgueria mesmo, presta atenção, mesmo da cozinha do seu apartamento. Você pode franquear a ideia da hamburgueria para outras pessoas que queiram montar no apartamento delas, nas casas delas. Isso só com hamburgueria é possível. Aí, seja hamburgueria artesanal, seja lanchonete. Desde que você tenha uma hamburgueria validada que já está dando lucro. Você sabe como escalar. Ah, não, olha, eu vendia... hoje um aluno, eu estava vendo as mensagens dos alunos, daí teve um deles lá, abriu, primeiro mês vendeu 7 mil reais, 6 mil e poucos reais, arredondando para 7, e agora, um mês depois, já faturou 13 mil reais. Praticamente o dobro. Já dobrou o faturamento dele. E ele tem muito lucro. Em acho que 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses, que foi o prazo que ele entrou na última turma do Mapa do Valor. O Daniel, da 7K. Em 2 a 3 meses, ele já dobrou o faturamento. E nesse caso, ele já está apto, e ele tem uma marca legal, uma marca bonitinha, ele já está apto a abrir franquia. Ele pode vender a ideia dele para a pessoa em outro estado montar uma hamburgueria igual a dele, dentro da casa dela. E com isso, aumenta o poder da sua marca. Por que franquear é bom, tá? Por que eu gosto da ideia? Quando você franquia você abre franquias, né, da sua marca para outras pessoas, a sua marca começa a ficar mais conhecida, mais forte. Você tem lucro. Essa franquia vai pagar royalties para você, vai pagar direitos autorais para você. Você consegue comprar em quantidade maior os pães, e daí você negocia preço, porque você não está mais comprando para uma hamburgueria só, você está comprando para 2, 3, 10. Então é muito bom. E outra, quando quando alguém compra uma franquia da sua hamburgueria, ele vai te pagar uma taxa de franchising. Já recebe a grana. Não é você que tem que investir, é o cara que investe. O investimento é dele. Entende? Então você expande a sua marca, expande. Você pode abrir até fora do Brasil. Eu só não aconselho, de repente, abrir na Venezuela, mas qualquer canto do Brasil. É claro que você tem que ter tudo padronizadinho. Quem é aluno do Mapa do Valor, além de, né, é basicamente pegar o que tem no Mapa do Valor, botar no manual, que o Mapa do Valor já é a padronização de tudo. Aí assiste a aula do Erlon Labatut só para aprender a franquear. Aprender a abrir franquia da sua hamburgueria. Essas 7 vantagens aqui, algumas não são específicas demais para hamburgueria, mas dessas 7 vantagens, pelo menos 4 delas são 4 ou 5 delas, são muito específicas de hamburgueria. Então, por isso que, às vezes alguém me chama, às vezes fala assim, Henrique, eu tô pensando em abrir um negócio, o que você acha que eu abro? Eu falo, cara, abre hamburgueria. Ah, Henrique, mas tem muita hamburgueria abrindo aí e não tá tendo lucro. Sim, porque abre sem conhecer. E abre sem estudar. Fica dando um murro em ponta de faca, achando que, esse mês vai, e não vai. Continuar com o mesmo conhecimento, você vai ter sempre os mesmos resultados. Você quer ter resultados diferentes, você tem que aumentar o seu conhecimento específico para fazer dinheiro com uma hamburgueria. Beleza, gente? Então, espero que você tenha gostado do fundo do meu coração, dessas 7 vantagens.
Dentro dessas 7 vantagens tem muita dica. Se você for esperto, você vai assistir de novo essa live, prestando atenção. Nessa vantagem ele falou isso. Eu dei várias dicas estratégicas de várias dessas vantagens. Se eu fosse você, assistia de novo. Nem que seja em velocidade 1,5x. Mas assistia de novo e anotava. Então quem entrou depois, volta e assiste. Beleza, gente? Então, mais uma vez, você que está comigo no YouTube, não esquece de se inscrever, deixa o like, é muito importante para mim, não custa nada, custa 0,5 segundos. E olhe lá, para dar uma curtida aí, para apertar o coraçãozinho aqui, olha lá, o pessoal já está dando um coraçãozinho, obrigado. E me ajuda bastante, tá? Então fiquem com Deus, beijo no coração de todos e sempre avante!